A comunhão, mais que uma igreja, uma família para pertencer. Que bom ter você em nossas celebrações presenciais. Prepare-se com fé e expectativa. O Espírito Santo quer falar de uma forma única e pessoal ao seu coração, através da ministração da palavra revelada. Evite distrações e, se possível, desligue seu celular ou coloque-o no modo silencioso. Vamos receber com alegria a mensagem bíblica de hoje. Boa noite, família. Boa noite, borboletas. Que bom que você está aqui para a nossa quarta profética. Eu tenho certeza que o Senhor já iniciou a falar no seu coração, mas eu creio que através da sua palavra Ele ainda vai derramar uma porção maior sobre o seu coração. Amém? Olha só, nós estamos numa série de mensagens chamada O Tesouro Escondido no Sofrimento. E hoje o tema da mensagem será o tesouro escondido no sofrimento da fragilidade da vida. E nós estaremos meditando em cima do texto base que vai estar em 2 Coríntios 4, dos versículos 16 ao 18. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, ou você pode nos acompanhar, que diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Essas são as palavras do Senhor e nós damos graças a Deus. Nós vivemos num tempo onde ninguém quer mostrar fraqueza, né? Ninguém quer mostrar fragilidade. Você começa a perceber nas redes sociais. Ninguém vai estar lá postando seu pãozinho com ovo, mas vai almoçar ou jantar num restaurante chique, já quem come primeiro é o Instagram, né? As redes sociais. Você começa a perceber que as pessoas, cada vez mais, elas querem mostrar que estão podendo, que estão por cima das situações, que não estão sofrendo, que não estão passando por dificuldades. Você não vê em nenhum momento alguém mostrando que tem dificuldade, que está passando por um deserto, né, como nós costumamos falar. Então você vê que muitos de nós temos dificuldades de reconhecer a nossa fragilidade. Afinal, o mundo enxerga a fragilidade quando a gente está passando por uma situação como uma fraqueza, como um derrotado, como que você está simplesmente num lugar que não vai sair, num lugar de derrota. Mas a verdade é que por mais que você não queira ou não goste de estar passando por uma situação de fragilidade ou demonstrar uma situação de fragilidade, todos nós iremos passar por essa situação. Todos nós estaremos em algum momento enfrentando a fragilidade. Possa ser que você vá enfrentar com um problema de saúde, um cansaço emocional, um relacionamento que não deu certo, uma decepção no seu trabalho, uma fase difícil na vida financeira. Talvez um medo do futuro traz fragilidade para você, ou até um medo da morte. Isso, às vezes, nós iremos passar. Alguns de nós iremos passar por situações que vão fazer com que eu e você venhamos enfrentar a fragilidade. Nós, apesar de não querer parecer fracos, ou muitas vezes não querer envelhecer, né? As mulheres aqui, elas
passam por situações que às vezes a gente, poxa, né? Um dia desse eu estava me olhando no espelho e dizendo a meu marido, já a idade está chegando realmente, né? Então, às vezes a gente vai por outras situações, fazendo um botox, preparando com um cremezinho para diminuir ali as rugas, para diminuir essa questão do envelhecimento, mas ela é fato que ela vai chegar para todos. Por mais que venhamos cuidar, por mais que venhamos cuidar da nossa saúde física, né? Essa parte, o envelhecimento, ele vai chegar. E engraçado é que quando isso está chegando em nossa vida, quando começamos a pensar e a chegar mais próximo ao envelhecimento ou até a questão da morte, quando nós vamos em um velório, a gente vê o quanto nós somos frágeis, né? Quanto a gente escuta muitas pessoas falando, e principalmente quando é um velório, de uma morte repentina. Então, quando a gente diz, poxa, não somos nada, não é verdade? Como escutamos. E isso é de fato, quando nós nos encontramos na fragilidade, nós entendemos que de fato nós não somos nada. Frágeis nós somos. A palavra de Deus diz que do pó nós viemos e do pó nós voltaremos. Então isso nos traz uma fragilidade, mas essa fragilidade é importante nós entendermos, porque eu e você iremos chegar, eu e você iremos passar por essas situações, e que na fragilidade o Senhor, Ele quer falar comigo e com você. É através da fragilidade que o Senhor vai se transformar e vai mostrar o seu poder, que já foi falado tantas vezes aqui hoje, que é na nossa fraqueza que o Senhor se aperfeiçoa. Então hoje nós iremos encontrar o tesouro escondido na fragilidade da vida. É nesse tempo de fragilidade, é nesse tempo de incertezas que nós estaremos encontrando o tesouro que o Senhor quer se revelar. Então eu quero convidar você para se unir comigo em oração, para que Ele venha continuar falando ainda mais aos nossos corações. Pode ser? Então eu convido você a fechar seus olhos, respira fundo aí, chama o Espírito Santo para estar conosco, para estar se revelando. Espírito Santo, nós pedimos, vem agir. Tu é aquele que convence da verdade. Então vem falar conosco, Pai. Vem nos convencer da Tua verdade. Traz a Tua palavra, Pai. Traz a Tua palavra para aprofundar no nosso coração e nos tornarmos fortes. Que o Senhor venha me diminuir, para que o Senhor cresça nessa noite, através da minha boca, Pai. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Então, a fragilidade, em primeiro lugar, revela a verdade sobre quem nós somos. Gênesis 3:19 diz, tu és pó e ao pó tornarás. Existe uma verdade que não vai mudar, e que essa é a verdade, que nós estaremos aqui, mas nós temos um tempo de validade. Tempo de validade. E quando nós falamos de morte, quando nós falamos que algo vai acabar, e não é legal escutar. Poxa, Rafa, você está aqui falando sobre morte, porque às vezes a morte não é algo que todo mundo está falando, não é? Quando às vezes lá em casa, quando eu digo assim, porque eu já tenho o meu velório pronto, todo planejado, já disse como eu queria que fizesse, queria que as meninas da intercessão tivessem com as bandeiras lá no meu velório, tivessem ungindo o povo com óleo, liberando cartões proféticos. Aí eu digo isso em casa, a minha mãe faz, menina, vira essa boca para lá. Mas a morte é algo certo, é a certeza que você já nasce tendo, que um dia você vai morrer.
Mas é interessante a gente entender sobre a morte, é porque nós entendemos que somos limitados. Assim como nós temos um tempo de validade aqui na Terra, nós entendemos que somos limitados. A gente até tenta muitas vezes mostrar que não temos limitações. A gente até tenta mostrar que nada vai nos parar. Nós somos imparáveis, nós somos incansáveis. Mas eu e você somos limitados. Você pode até ser aquela pessoa que controla tudo. Você pode ser aquela pessoa que dá conta de tudo só. Tudo que aparece, eu dou conta, eu faço, eu não preciso de ninguém, eu resolvo as coisas, eu nasci só. Já ouvi tantas vezes as pessoas dizer assim, eu nasci só. Não, minha filha, você não nasceu só, você precisou de um pai, de uma mãe, precisou de uma doula, de um médico, sei lá, você não precisou de tanta gente, você não nasceu só. Então, eu e você, em algum momento, nós iremos nos encontrar de uma forma limitada, precisando das outras pessoas. E o livro que inspirou essa série de mensagem da Madre Basileia, ela diz assim, Deus leva as faculdades físicas e mentais e torna-nos pobres no mais verdadeiro sentido da palavra. A fragilidade, ela desmonta a ilusão do controle. Você não tem controle da sua vida. Você pode até achar que você tem o controle de tudo, mas você não tem. E olha, o que é interessante nessa frase, o que é tão forte, é que você percebe que você vai ser colocado muitas vezes pelo Senhor em situações de fragilidade, em situações onde você está sendo vulnerável, mas não porque o Senhor vai querer fazer isso porque Ele quer que você sofra, porque Ele quer que você seja maltratado, não. É porque é nesse lugar onde nós nos encontramos frágeis, é que nós entendemos que nós somos pequenos e que o Senhor é grande. É nesse lugar de fragilidade que nós nos encontramos e confiamos a nossa dependência total no Senhor. A passagem que acabamos de ler aqui diz assim, por isso não desanimamos. A fragilidade, as dificuldades, é um processo que é permitido por Deus. É permitido para que Ele venha crescer na sua vida e que a dependência que você tem, que muitas vezes está depositado no seu currículo, que muitas vezes está depositado na sua forma de fazer. Não, porque eu sei, eu vou fazer, eu já sei como são as coisas, eu tomo conta daqui. Eu já sei como faz tudo aqui. Você é quase Jesus aqui na terra. Então, você muitas vezes, por tanto saber fazer as coisas, o que é que acontece? Esquece do Senhor. Esquece da dependência do Senhor. E é por isso que muitas vezes o Senhor vai tirar tantos os nossos faculdades, os nossos conhecimentos, as nossa sabedoria, para que você esteja totalmente na dependência dEle. Então, não desanime, permaneça no Senhor. Não há fragilidade que venha para lhe afastar do Senhor, mas pelo contrário, para te aproximar ainda mais do Senhor. Amém? Então, em segundo lugar, a fragilidade expõe o exterior que se desgasta, enquanto o interior é fortalecido. Segundo Coríntios 4,16 diz, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova de dia em dia. Olha que forte isso. Olha que tremenda ensinamento que a Bíblia traz. Em nenhum momento a Bíblia ela está escondendo a realidade das nossas vidas. Em nenhum momento a Bíblia está escondendo que nós iremos sim cansar, que nós iremos sim sofrer, que nós estaremos passando por situações difíceis. A Bíblia diz isso.
E por isso ela diz, não desanima, seja forte, seja corajoso. Por quê? Porque você vai passar. Você vai passar por dificuldades, por situações onde você vai se sentir cada vez mais injustiçado. Talvez você vai passar por situações onde você vai ser traído, mas o Senhor diz em sua palavra, não desanime. Porque o seu exterior pode até estar fraco, mas o seu interior vai ser fortalecido quando na fragilidade nós buscamos aquele que nos fortalece. O corpo pode até cansar, a mente pode até ser sobrecarregada, e as emoções podem estar abaladas, mas o interior se renova dia a dia. Porque essa é a palavra do Senhor. As suas emoções podem até estar, muitas vezes, com ansiedade, talvez com crise de pânico, sem saber do dia de amanhã, sem saber do que você vai fazer. O seu corpo está tão cansado que sua vontade era de nem sair de casa e não fazer nada. Mas é neste lugar que você deve buscar a dependência do Senhor, porque aí o seu interior vai estar fortalecido. No seu sofrimento, quando você está de joelhos, você está buscando a presença do Senhor, no dia a dia, o seu interior estará sendo renovado. Então, o corpo pode até cansar, mas Deus está fazendo algo dentro de você. E que esse dentro de você vai trazer as forças, vão criar os músculos espirituais para você vencer e conquistar essa vitória. Aqui está o tesouro escondido. A fragilidade pode intensificar a nossa vida espiritual. O Senhor, Ele tira as distrações do nosso lado, da nossa vida, do nosso meio, o que está nos distraindo, o que está nos afastando, muitas vezes são retiradas de Deus, para que Ele, de fato, seja o centro da sua vida. E em terceiro lugar, a fragilidade quebra o orgulho e forma humildade. Segundo Coríntios 4:17, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Um dos efeitos mais fortes do sofrimento na fragilidade é a quebra de orgulho. É a quebra do orgulho. Sabe por quê? Porque, como eu iniciei falando, nós não queremos mostrar que estamos sofrendo, que estamos fracos, que estamos passando por dificuldades. Às vezes, até para pedir uma ajuda é difícil, né? É muito difícil você estar ali pedindo ajuda com as situações. Em dezembro, eu passei por uma pequena cirurgia da mão, e a mão direita. Então, muita coisa eu não podia fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu queria ir lá fazer as coisas por mim, porque eu não queria estar pedindo às pessoas, ao meu marido, ao meu filho, para fazer algo por mim, para me ajudar a me vestir, para tirar a roupa, amarrar o cabelo. Meu marido amarrando, foi lindo, ele amarrando meu cabelo, estava me achando maravilhosa, mas ele estava me ajudando. Só que é tão ruim a gente se sentir fraco, fragilizado, é tão ruim a gente estar dependendo, até para comer. Os primeiros dias estava ruim, porque eu não conseguia comer com a mão que eu sempre faço as coisas. E é tão ruim a gente se sentir frágil. A gente não quer estar nesse local de fragilidade, não é verdade? A gente não quer. O que a gente quer é sempre estar passando ali. Mas quando nós estamos, perceba que quando nós estamos no lugar de fragilidade, aí o nosso orgulho é quebrado. Porque nós precisamos dizer, eu preciso de ajuda. O contrário de dizer, eu faço tudo. Eu não preciso de ninguém. Eu dou conta. Aí o orgulho é quebrado e dizer, ei, me ajuda aqui porque eu não estou conseguindo. Percebe que na fragilidade o nosso orgulho é quebrado. Enquanto tudo está bem, a gente confia na nossa experiência, na nossa capacidade, no nosso currículo. Mas quando a fragilidade chega,
aquilo que sustentava começa a cair. E aí acontece algo poderoso. A gente sai do lugar. A gente sai do lugar que sempre você consegue fazer, que você não precisa de ninguém, e você está entrando no lugar de dizer, além que você precisa de alguém, você vai parar e reconhecer e dizer, Deus, eu preciso de Ti, porque sozinha eu não estou mais conseguindo. Porque parece que é assim, a gente sabe que a coisa mais certa a se fazer é pedir logo socorro ao Senhor. Mas muitas vezes é a última coisa que a gente faz, já percebeu? E às vezes a gente ainda diz assim, o que me resta é só orar. Mas é o que começa, é para que iremos orar. Mas muitas vezes nós esquecemos que temos um Deus de perto. Assim como a pastora Jaque falou aqui nos testemunhos, é um Deus que age de forma rápida. É um Deus que sabe a hora certa de agir. É um Deus que sabe aquele momento certo de poder estar mudando todas as coisas. Mas não esqueça que a palavra de Deus diz, não desanime. Não desanime. Deus não quer nos humilhar. Ele quer nos tornar humildes. Então, não ache que as situações que você está passando é que o Senhor está querendo te humilhar. Não, Ele quer simplesmente tornar a mim e a você mais humildes. Humilhação, Ele machuca, e o Senhor, Ele não nos machuca. Mas humildade transforma. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Transformar a cada dia mais, para que eu e você sejamos mais parecidos com o Senhor. No Coríntios 12, 9 diz, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na sua fraqueza. É quando você reconhece que você não consegue mais fazer. É quando você reconhece que você não sabe. É quando você reconhece que as coisas estão indo para um prumo que você não vai dar conta. É quando você reconhece que você não precisa andar sozinha. Aí o Senhor começa a agir. A fragilidade faz algo que poucas coisas fazem. Ela nos faz voltar para um Deus com sinceridade. Às vezes a gente vai e busca o Senhor porque já nos ensinaram. Afinal, eu sou crente, né? Afinal, eu sou crente e vou aqui. Senhor, olha, abençoa o que eu vou fazer. Aí a gente fica dando ordem ao Senhor. Mas quando eu estou frágil, eu digo, Senhor, o que é para eu fazer? Qual é a atitude que eu vou tomar? Quando tudo é tirado, quando as nossas capacidades são tiradas, quando o nosso financeiro é tirado, quando a nossa saúde é tirada, o que resta é um coração diante de Deus. E aí você vai ver as coisas acontecendo em sua vida. E esse é um dos maiores tesouros das nossas vidas. Um coração humilde. Afinal, Jesus é humilde e manso. Então, esse é um dos maiores tesouros que nós temos. A fragilidade, em quarto lugar, confronta a morte e revela a eternidade. Segundo Coríntios 4:18 diz, assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas não no que se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A fragilidade da vida não só mostra que somos limitados, mas ele nos lembra que tudo aquilo vai acabar, que tudo aquilo é passageiro. Tudo aqui, o que você conquistou, é passageiro. E essa fragilidade nos faz lembrar que é tão passageiro e que muitas vezes nós estamos depositando tanto as nossas forças, as nossas esperanças, o nosso tempo naquilo que é passageiro, gente. O Senhor hoje nos convida a olhar com um olhar do que é eterno, do que você tem se doado, colocado tanto o seu coração.
Quantas vezes nós enxergamos só se preocupando em deixar para os seus filhos, mas esquece de viver com os filhos. Quantas vezes nós estamos ali, durante o nosso presente, se preocupando tanto com o futuro, que quando o futuro chega, o presente se passou e nós nem desfrutamos das pessoas e muito menos das coisas que nós tanto conquistamos. O Senhor hoje nos chama para olhar para algo além do passageiro, para o que é eterno. No livro, existe algo bem interessante que é dito. A morte é o acontecimento mais decisivo da nossa vida. O que mais nos atormenta é o medo e a incerteza. Onde acordarei? Esse é um grande conflito. A fragilidade nos obriga a encarar as perguntas que muitas vezes nós evitamos. Para onde eu vou? O que vem depois? Será que eu estou pronto? Você já parou para perguntar e para refletir? Você já se colocou diante de uma situação que fez você refletir o que você tem construído, o legado que você tem construído? Quem as pessoas irão dizer que você foi? Hebreus 2, versículo 15, declara: e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Nós não podemos viver escravizados pelo medo da morte. Nós, como pertencidos a Cristo, nós temos uma morada garantida. Nós temos um local garantido para ir, que é a eternidade. Eu creio que quando eu morrer, ali não vai ser o fim, mas será o começo de uma vida eterna. Eu e você, nós devemos enxergar e olhar para a vida, para a nossa fragilidade, para o nosso envelhecimento, para nosso um dia da morte, para o nosso tempo de validade, não como algo ruim, mas como dizendo: eu estou construindo algo, eu estou vivendo algo, assim como o meu alvo. Eu estou indo para o meu alvo e o meu alvo é Cristo. Eu estou aqui apenas de passagem, porque eu tenho um lugar celestial garantido para mim, que Jesus está me esperando. Eu tenho a vida eterna. Então, se eu e você temos essa certeza, por que ter medo das fragilidades? Por que ter medo de algo que o Senhor já disse que venhamos, que iríamos ter? O medo da morte, ele só é vencido quando há arrependimento em nossas vidas. Você tem se arrependido? Você tem, diante do Senhor, se confessado, buscado transformação? Você vai vencer o medo da morte. Quando você tem reconciliação com o Senhor, quando você entrega o seu coração, aceita o Senhor, Jesus como seu Senhor e Salvador, você está vencendo o medo da morte, porque você está construindo a sua morada celestial. O medo da morte, ela só vence com arrependimento, com transformação e com entrega ao Senhor. Para quem está em Cristo, a morte não é o fim, mas é um começo de uma vida eterna. É um começo de uma vida que não vai ter choro, que não vai ter problemas, que não vai ter dificuldades, vai ter um colo ali do Senhor. Eu fico imaginando o céu, eu fico imaginando ali as nuvens, eu fico imaginando que eu vou estar ali simplesmente sem ter cansaço, sem ter problemas, sem ter que me levantar para trabalhar, para cuidar de casa. Eu simplesmente vou estar ali vivendo o que o Senhor planejou para mim. Mas o Senhor hoje nos convida para ter essa certeza. E essa certeza, Ele nos convida para que eu encare a fragilidade, entendendo que nessa fragilidade existe um chamado para mim.
É nessa fragilidade, Ele está nos chamando para mais perto dEle. É nessa fragilidade que Ele vai nos chamar para entender que eu não sou autossuficiente, que eu dependo dEle sim. E que muitas vezes Ele coloca pessoas ao meu redor para que me ajudar sim, para poder me orientar e me conduzir. Ele me chama para eu encarar o meu interior e poder entregar a Ele as mudanças, para que o meu orgulho venha ser diminuído e eu entenda que eu tenho um lugar na eternidade. Eu tenho um lugar, já tenho uma mesa lá, com minha cadeira, Rafaela com 2 L's Moura, tá lá. Ninguém vai sentar naquela cadeira, porque eu vou estar ali. E eu entendo que muitas vezes não querer demonstrar fragilidade é porque o meu orgulho ainda está tomando conta do meu coração. E o Senhor hoje chama para que venhamos quebrar essa fragilidade, o orgulho. E que sim, que eu entenda que mesmo que essa leve e momentânea tribulação irá passar, porque o Senhor já está preparando a nossa eternidade. Existe vida além da fragilidade. A fragilidade da vida não é o fim da história, é o caminho que Deus usa para nos conduzir para mais perto dEle. Talvez você entrou aqui se sentindo frágil, passando por dificuldades, com medo, com incertezas do futuro. Talvez você tenha carregado o orgulho. Talvez você tenha questionado ao Senhor: Senhor, por quê? Por que tantas tribulações? Por que, Senhor? É igual um meme que eu vi: Senhor, em quantas lutas o Senhor me escreveu? Porque eu já não estou mais aguentando. Mas é quando a gente está passando por essas fragilidades, o Senhor está te trazendo mais perto dEle. Você está se tornando mais forte e espiritual. Você está buscando mais sensibilidade para entender as circunstâncias. E é nesse tempo de fragilidade que o Senhor quer que você experimente o abraço dEle. É nesse tempo de fragilidade que o Senhor quer fortalecer a sua fé, o seu caráter, para que você passe nessa situação que Ele está trazendo para você, provada e aprovada, em nome de Jesus, amém? Então, se você diante do Senhor, você decide não ter medo do futuro, encarar as fragilidades, entendendo que o Senhor tem colocado e tem um propósito diante dessas fragilidades, eu quero convidar você a ficar em pé aí no seu lugar e a junto comigo a orar, a junto comigo a declarar que você quer ser diminuído, que você quer para que o Senhor venha crescer em você. Para que você entenda que não há nada, você não tem controle de nada, mas que hoje você coloca a sua vida nas mãos do Senhor, para que Ele venha controlar e simplesmente te guiar em todo o tempo, Entrega o controle da sua vida nas mãos de Jesus. Entenda que hoje Ele te chama para mais perto. Ele te chama para depender totalmente dEle. O que você tem conquistado, o que você tem feito, o que você tem enfrentado, você não precisa fazer isso só. O Senhor está contigo. E o Senhor pede: filha, deixe que eu vá conduzir. Filho, libera o controle. Libera o volante para que eu possa dirigir e guiar agora essa situação. O Senhor te chama mais para perto, para que você possa comprovar
e experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Jesus.